Bom, agora tá valendo. Agora tá valendo. Estamos gravando. Bom, primeiro passo, para recapitular. Saber a diferença entre custos e despesas. Os custos são todos os fatores associados à produção e à nossa prestação de serviço. E as despesas são todos os fatores associados à obtenção de receitas. Perfeito? E aí avançamos para os três principais elementos do custo. Os três principais elementos do custo são separados em três grandes grupos: matéria-prima, mão de obra e custos indiretos. Beleza? A matéria-prima e a mão de obra é super tranquilo, super fácil da gente identificar. A gente lá na nossa prática contábil, quando a gente estiver na indústria ou na prestação de serviço, vai ter um engenheiro de produção que vai ajudar a gente, vai ter um engenheiro mecânico para ajudar a gente, um engenheiro elétrico. Agora, o que acaba ficando um pouco turbulento são os custos indiretos. Os custos indiretos, eles precisam de uma base de rateio. Essa base de rateio vai definir a distribuição desses nossos custos indiretos para o nosso produto. Vamos colocar um exemplo. Aquele velho exemplo do aluguel. A nossa fábrica, ela tem uma planta muito grande. E lá naquele setor é feito aquele produto de sofá. E naquele outro setor é feito o produto de cama. Nós vamos distribuir o valor do nosso aluguel proporcional à área que esses setores ocupam. Então, bom, se o setor do sofá, que produz o sofá, é maior, então a gente vai atribuir um custo com aluguel maior para esse produto. Vai seguir essa proporcionalidade. Perfeito? Esse é um exemplo bem simplesinho do aluguel como base de rateio. É interessante a gente observar que cada empresa consome esses recursos de maneira diferente, e aí vai da nossa análise, vai da nossa expertise de definir essa estimativa com base nesse rateio. Então, é interessante a gente conversar com o supervisor de operação, é interessante conversar com aquele engenheiro de produção que está mais ali na ponta da operação, para a gente entender como que esses recursos eles são consumidos ao longo da atividade produtiva. Outro exemplo, energia elétrica. Vem um boleto só para a fábrica inteira. E aí, se um engenheiro elétrico não colocar um voltímetro em cada máquina ou em cada setor para identificar a voltagem que é consumida para aquela atividade ou para aquele setor ou por aquela máquina, a gente vai ter que utilizar alguma base de rateio, algum critério de estimativa para a gente separar esse nosso custo indireto da energia elétrica. Beleza? O legal da contabilidade de custo é que cada empresa é uma realidade diferente, mas vai da nossa expertise, dessa base conceitual que a gente tem, para aplicar nessa prática. A gente precisa saber diferenciar o que é custo de despesa, identificar os três elementos do custo, como um primeiro passo. E o próximo passo seria interessante a gente identificar os custos diretos e os custos indiretos. Beleza? Custos diretos de custos indiretos. Bom, o direto, a gente consegue identificar ele de uma forma mais clara. Então, se a gente conseguir, se o engenheiro de produção falar assim para a gente, olha, para fazer aquele determinado produto, eu utilizo 1 quilo de madeira, 1 quilo de pino de eucalipto para fazer aquela cadeira. Ou 1 metro cúbico, ou meio metro cúbico, ele consegue identificar diretamente a quantidade de matéria-prima que é consumida nesse nosso produto. Isso torna essa matéria-prima um custo indireto, direto. Perfeito? Então, quando o nosso engenheiro de produção, ou o nosso exercício que a gente vai estar trabalhando aqui, falar para a gente o custo direto unitário, ou o custo unitário, olha, para fazer uma mesa eu gasto R$ 50 de matéria-prima. Isso já é um custo direto, porque ele está atribuído diretamente para o nosso produto. Mas quando ele fala assim, bom, a gente vai precisar de algum critério de estimativa para alocar esse custo para os nossos produtos. Opa, falou em estimativa, falou em base de rateio, a gente está falando de custo indireto. A gente vai estar trabalhando com custo indireto. Então, aqui, custos diretos são atribuídos
diretamente para o nosso produto. Beleza? De forma mais clara. Já os custos indiretos, eles precisam passar por uma estimativa para alocação no nosso produto. Beleza? Que é o que a gente vai falar de base de rateio. Falou base de rateio, falou estimativa. Beleza? Bom, tá aqui os nossos custos diretos e custos indiretos. Vamos dar alguns exemplos aqui, só para a gente, antes da gente avançar. Matéria-prima unitária. Matéria-prima unitária no valor de R$10 por produto. A gente está utilizando estimativa, a gente consegue identificar. A gente consegue identificar que a gente tira lá do nosso estoque de matéria-prima R$10, o correspondente a R$10 da nossa matéria-prima, e manda para a produção transformar essa matéria-prima no nosso produto. É diretamente identificado. Mas aí, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de custo indireto. Energia elétrica, distribuída com base na quantidade de horas trabalhadas pelas máquinas. Né? É indireto, indireto. Porque, bom, as nossas máquinas, elas trabalham tempos diferentes nos nossos produtos. Então, a gente teria que estimar quanto que aquelas máquinas estão trabalhando no mês, nos nossos produtos, e utilizar isso como base de rateio para atribuir esse valor da energia elétrica. E ainda nesse exemplo da energia elétrica, vamos supor que a gente tem um produto A e as máquinas trabalharam 2.000 horas. Né? Nós temos um produto B, e essas máquinas elas trabalharam 1.000 horas. E nós temos um produto C, que elas trabalharam 3.000 horas. Beleza? E vamos supor uma conta de energia elétrica no valor de R$10.000. R$10.000. Então, nós teríamos que atribuir esses R$10.000 para os nossos produtos com base nessa proporção de horas trabalhadas. Essa proporção de horas trabalhadas é a nossa base de rateio. É o que a gente identifica aqui como base de rateio. Bom, então a base de rateio de energia elétrica é horas trabalhadas. Vamos fazer assim, ó, produto A, B e C. Quantidade de horas trabalhadas, 2.000, 1.000, 3.000. Qual que é o total? 6? 6.000 no total? Qual que é a proporção? 2.000 em relação a 6.000 não é 20%? É? Não? Vamos ver, fazer isso na calculadora. Eu sou contador, mas eu sou ruim de conta, tá? Vou fazer tudo na calculadora. Ó, 33. 33,33%. Isso aqui representa. Vamos ver o 1.000. 1.000 dividido por 6.000, 0,1666. 16,66%. E o 3, 50, né? 50, metade. Beleza? E esse aqui seria o nosso 100%. Agora, olha só que massa. Nós temos a nossa proporção de consumo de energia, de horas trabalhadas por cada máquina. Então, agora a gente já consegue ratear essa nossa conta de energia para os nossos produtos, para a produção dos nossos produtos. Bom, se é 10.000, 50% vai para o produto C, então eu sei que 5.000 fica aqui. Beleza? 10.000 aqui. Gastei 10.000 de energia elétrica para produzir 6, para produzir o meu produto total
totalizando 6.000 horas. Metade aqui no produto C, 5.000, já aloquei ali. E agora os outros. Ó, esse aqui já está até aqui. Vou multiplicar isso aqui por 10.000. 1.666,66. E esse outro aqui? 33 vezes 10.000. 3.333 para bater aqui. Beleza? Isso aqui vai ser o meu consumo de energia elétrica em valores monetários para a produção do meu produto A, B, C. Percebam aqui, nós temos a conta de energia elétrica, utilizamos como base de rateio as horas consumidas das nossas máquinas que produziram o produto A, B e C, e distribuímos aqui o nosso custo indireto. Ele é um pouco mais chatinho e requer um pouco mais de interpretação da nossa parte para distribuir. Beleza? Bom, está aqui a diferença de custos diretos e custos indiretos. Diretos, eles são atribuíveis diretamente, são mais claros da gente identificar na alocação do nosso produto. Já os custos indiretos, eles precisam de uma base de rateio, precisam de um certo grau de estimativa para a gente determinar essa distribuição para os nossos produtos. Bom, ainda falando sobre custos, é interessante a gente separar os custos fixos e variáveis. Esses são legais. Bom, os custos fixos, eles possuem uma natureza estática. Eles não mudam ao longo do nosso mês, ao longo do nosso período de análise. Vamos colocar um exemplo? O aluguel. O aluguel é o mesmo. O aluguel é o mesmo para a empresa o mês inteiro, aquele valor fixo. Outro exemplo, a gente tem uma parcela de seguro, ou a gente tem uma parcela mensal de seguro que a gente tem que pagar, também é outro custo fixo. O seguro da fábrica, o seguro da produção, perfeito? Eles possuem uma natureza estática ao longo do período. Já os custos variáveis, eles possuem uma natureza dinâmica. Perfeito? Como assim natureza dinâmica, professor? Bom, a natureza dinâmica deles é em relação à quantidade produzida. Por quê? Eles são variáveis porque quanto mais eu produzo, eles diminuem. Desculpa, eles aumentam. E se eu diminuir a minha produção, a quantidade de produção, eles diminuem também. Eles são proporcionais à minha quantidade produzida. Perfeito? Diferente do aluguel, que é o mesmo por mês inteiro, o meu custo variável, quanto mais eu produzir, ele vai aumentar. Um exemplo aqui, matéria-prima. Quanto mais eu produzir, mais matéria-prima vai ser consumida durante essa produção. Matéria-prima, mão de obra, beleza? Aí, por exemplo, tem mão de obra que é fixa e tem mão de obra que é variável. Vamos supor, a gente tem um funcionário lá no almoxarifado e ele não faz hora extra. Ele faz o horário dele certinho o mês inteiro. Ele é uma mão de obra fixa. Independente da produção aumentar ou diminuir, a gente vai pagar esse valor de mão de obra fixa. Já o pessoal que está lá na produção, que precisa fazer hora extra, ou que a gente precisa contratar mais funcionário para dar conta de uma demanda maior de produtos, o salário desses funcionários é uma mão de obra variável. Beleza? Percebam que tem essa diferença dentro do próprio elemento do custo. Beleza? Bom, fixos e variáveis, lembrem-se disso. Eles variam em relação à quantidade produzida.
Fixos não variam em relação à quantidade produzida e variáveis variam conforme a quantidade que a gente produz. E aí, para a gente fechar essa primeira parte de explicação, de conteúdo, eu queria trazer um caso interessante aqui para vocês. É mais uma provocação, uma indagação, para deixar vocês aí com uma pulga atrás da orelha. Tá? Qual que é a diferença de aquisição de matéria-prima e consumo de matéria-prima? Tá? Aqui eu estou comprando matéria-prima. Aqui eu estou consumindo matéria-prima. No primeiro caso de aquisição de matéria-prima, deixa eu ver ali para baixo. No primeiro caso que nós temos uma aquisição de matéria-prima, a gente está ligando lá para o nosso fornecedor, falando, Ciclano, manda para mim aí, manda para mim 100 metros cúbicos de madeira para a gente fazer as nossas mesas e cadeiras aqui. E vai me custar 20 mil reais. Isso é uma aquisição de matéria-prima. Agora, a gente chegar no nosso chefe de operação e ele falar assim para a gente, olha, a gente vai, dessas 20 mil, dessas 200 metros cúbicos de madeira que você comprou, a gente vai utilizar só 100. Ou a gente vai utilizar só 150. Isso é um consumo de matéria-prima. Aí esses 150 entra lá na nossa linha de produção, vai ser transformado durante o processo produtivo e se transformar no nosso produto. Isso é o consumo da matéria-prima. E aqueles outros 50 que a gente não utilizou, fica lá guardadinho, bem condicionado para não pegar umidade, lá no estoque de matéria-prima, bonitinho. Beleza? Então, vocês vão encontrar ao longo dos exercícios e ao longo da prática contábil esses dois casos, eles são diferentes. Pensa assim, como que isso aqui vai ficar no débito e crédito? A gente vai fazer um débito, tá? Estoque de matéria-prima, no valor de 20 mil, beleza? A gente vai fazer um crédito de fornecedores ou um contas a pagar, beleza? 20 mil. Isso aqui vai estar lá no meu ativo circulante, subgrupo de estoque, e esse aqui vai estar lá no meu passivo circulante, subgrupo de obrigações. Perfeito? O que eu fiz aqui? Eu aumentei 20 mil do lado do meu ativo e aumentei 20 mil do lado do meu passivo, meu balanço patrimonial. Aí tá lá bonitinho as nossas, vou colocar o histórico aqui, aquisição de matéria-prima, 200 metros cúbicos de madeira. Aí o nosso chefe de produção, ele vai lá e consome essa matéria-prima para produzir o nosso produto e ele consome 150 metros cúbicos. 150 metros cúbicos vai dar mais ou menos 15 mil aqui na nossa. Se considerar fazer uma regrinha de 3, vai dar 15 mil de valor monetário esses 150 metros cúbicos. Aí nós estaremos colocando lá em estoque, produto em produção, 15 mil. Isso fica lá no meu ativo circulante estoque. E eu acredito, estoque de matéria-prima. Saiu de um estoque e foi para o outro, professor. Isso. Lembre-se lá de conjunto, é um fato permutativo dentro do grupo de contas do ativo circulante. O valor do meu balanço patrimonial, no final, lá na nossa equação patrimonial, ativo igual passivo mais PL, ele não muda esse valor, ele permanece o mesmo. Porque, trocando em miúdos, estamos tirando mercadoria de um estoque e colocando no outro. Não está alterando a nossa equação patrimonial. Beleza? Fica 5 mil guardadinho lá no meu estoque de matéria-prima para utilizar no futuro seguinte, no período seguinte, e a gente joga para a esteira de produção esses 15 mil aqui. Beleza? Isso aqui cai no CRC, cai no CRC. E se eu colocar os impostos aqui, só para deixar mais uma pulga?
Se tivesse ICMS em cima dessa compra aqui, se tivesse ICMS, eu vim aqui, ó, de débito, ICMS a recuperar, tá? Aí se fosse 12%, né, o ICMS, quem trabalha com ICMS aí, ó, vezes 2.400, tá? Mas esse valor aqui tem que ser líquido, né? 17.600, perfeito? Isso aqui gera um direito para a gente, um direito tributário. Vai estar lá no ativo circulante, em créditos, créditos tributários, direitos tributários, perfeito? E o que entra lá na minha matéria-prima é 17.600. Tudo isso dentro de um regime cumulativo que é o lucro real, tá bom, pessoal? Só o lucro real que permite a gente fazer isso aqui. Simples Nacional e lucro presumido depende da atividade que está sendo feita. Perfeito? Aí precisa estudar a atividade para a gente fazer essa recuperação de ICMS. Beleza? Isso aqui também cai lá na prova do CRC. Vai cair uma questão dessa aqui, pode ter certeza. Vai perguntar assim, aquisição de matéria-prima de 200 unidades no valor de R$ 50 cada unidade, incidindo no ICMS de 12%. Lembra disso aqui. Quando a gente está comprando, gera um crédito de imposto a recuperar. Beleza? Bom, mas de primeira mão, o principal é a gente entender aqui nesse exercício a diferença entre aquisição de matéria-prima e consumo de matéria-prima. Tá? Aquisição, aqui no nosso primeiro lançamento contábil, está lá bonitinho o nosso estoque de matéria-prima. Já, por outro lado, o consumo dessa nossa matéria-prima é a gente jogar isso aí na esteira de produção, tirar do estoque de matéria-prima e colocar lá no estoque de produto em produção, estoque de produto em elaboração, ou qualquer outra nomenclatura, mas saiba que a ideia, o movimento é esse, dentro do nosso estoque lá no ativo circulante. Bom, chega de teoria, vamos fazer uns exercícios agora para a gente esquentar a cabeça. Eu posso disponibilizar isso aqui para vocês depois, esse arquivo, com essas questões também. E vamos de primeiro aqui. Vamos supor que uma sociedade apresenta os itens projetados para a produção de 500 unidades do produto A e 300 unidades do produto B. E aí, nessa nossa sociedade empresária, eles alugam um galpão para a área de produção. Opa, falou produção, falou custos. Estamos trabalhando com custo. Então, esse aluguel aqui é um custo, no valor de R$ 4.000. Outra dica importante, sempre quando a gente for estar fazendo um exercício de contabilidade de custos, já vou escrever lá na prova, ou já vou escrever aqui na minha questão custo. Beleza? O outro, custo de matéria-prima, R$ 2 por unidade do produto A e 3 unidades do produto B. Esse aqui é custo também, vou dar uma grifada nele aqui. O outro, custo com matéria-prima direta, opa, falou direto aqui. Lembra lá, direto e indireto? Ele já deu informação para a gente, falou direto aqui. Beleza. R$ 6 para o A e R$ 6 para o B. Ele fala aqui também custo de depreciação das máquinas utilizadas na produção de ambos os produtos, calculado pelo método linear no valor mensal de milão. Opa. Vamos tentar separar. Ó. O nosso aluguel aqui, R$ 4.000 mensal, fixo, não muda. Eu posso produzir 5.000 ou eu posso produzir 20.000, o meu valor do aluguel vai ser o mesmo. Custo fixo ou variável? Fixo, beleza? Moleza, né? Custo fixo. É um custo direto ou indireto? Ó, ele passa informação aqui para gente que o custo com aluguel do produto A é tanto, ou o custo com aluguel do produto B é tanto. Ele não passa, ele passa o valor cheio. Falou o valor cheio, a gente está falando com custo indireto. É um custo fixo e indireto. Beleza? Bom, o próximo aqui, matéria-prima. Ele já falou para a gente que é custo, já deu de mão beijada, e deu aqui, ó, R$ 2 para o produto A e R$ 3 para o produto B. Se eu produzir 1.000 produto A, eu vou ter 3.000 de custo com matéria-prima. Mas se eu produzir 10.000,
eu vou ter 30 mil. Então, percebam que se eu aumentar a minha quantidade, esse meu valor unitário aqui também vai aumentar. Então, opa, isso aqui é um custo variável. E está variando em relação à minha quantidade produzida. Eu já posso botar aqui, ó, custo variável. E aí ele é direto ou indireto? Bom, está passando aqui para a gente o valor exato. Para produzir um produto a gente gasta R$ 2 de matéria-prima. É bem específico, de forma bem clara. Isso torna ele um custo direto. Está diretamente identificado a alocação dele. Em seguida, ele já traz aqui de mão beijada, ó, já fala que é custo, fala que é a mão de obra direta. Já deu de mão beijada para a gente. Ó, custo direto, tá? E é fixo ou variável? Se eu aumentar a minha quantidade de produto produzido, esse custo vai aumentar também, porque ele é unitário. Então, custo direto variável para a gente. Moleza, moleza. Bom, e aqui por último, o custo da depreciação das máquinas utilizadas na produção de ambos os produtos, calculado pelo método linear. Opa, vou explicar. Vamos lá voltar para o aluguel. O aluguel do galpão da área de produção no valor de R$ 4.000 mensais. Por que ele é um custo? Ele fala aqui, ó, é da área da produção. Opa, é da área da produção, é da fábrica, é onde que é produzido o nosso produto. Isso aqui é um fator associado à produção. Vou voltar aqui para cima. Todos os fatores associados à produção ou serviço, isso torna ele um custo. Beleza? Então a gente já sabe que ele é um custo e ele fala para a gente travadinho ali, ó, R$ 4.000 mensais, independente da quantidade que a gente produz. Mas o que torna ele indireto, que ele não fala para a gente, olha, para o produto A, o custo com aluguel é tanto, e para o produto B, o custo com aluguel é tanto. Se ele falasse isso para a gente já conseguiria identificar ele diretamente para o nosso produto. Mas se ele falou, olha, o custo aqui é 4.000 mensais só, a gente teria que esmiuçar um pouco melhor essa informação, medir lá a planta da fábrica, mapear um pouco os processos para ver quanto que de área ocupa a produção de cada produto, e por aí vai. A gente vai fazer isso junto com o engenheiro lá na fábrica. Então, por ele ter passado a informação cheia, torna ele um custo indireto. Bom, em seguida, vamos ver aqui a pergunta da Isabela. Prof, o custo da unidade é fixo, R$ 2 e R$ 3, o que varia são as unidades produzidas. Pode explicar novamente sobre o custo variável dos itens? O custo por unidade e o que varia são as unidades produzidas. Perfeito. É o R$ 2 e R$ 3, né? Vamos lá. Ó, eu vou pintar aqui de preto, pegar o nosso produto A. Vou pular uma linha aqui, aí fica mais fácil. Ó, produto A. Quanto vale um de matéria-prima para um produto A? R$ 2. Beleza? Para fazer um produto A, eu gasto R$ 2 de matéria-prima. Uma unidade. E agora, para eu fazer 1.000 unidades do produto A, quanto que eu gasto? 2.000? Beleza? R$ 2.000? R$ 2.000? Percebam que ele varia em relação à quantidade produzida. Beleza? Ele é variável porque conforme eu aumento a minha quantidade, esse custo vai aumentar também. É isso que torna ele variável. Perfeito? Bom, eu vou destacar aqui de verde para a gente não misturar. E aí, por último, aqui vem a depreciação das máquinas na produção de ambos os produtos, calculado pelo método linear, com um valor fixo, travadinho, de R$ 1.000 por mês. R$ 1.000 mensal a nossa depreciação. Mesmo esquema do aluguel, tá falando um valor geral para a gente, travadinho, aí esse valor não muda. Isso aqui é custo fixo. Custo fixo, não muda. E ele está falando qual é a nossa depreciação unitária? Não está falando.
Não tá. Se ele estivesse falando qual que é a nossa depreciação unitária, era um custo diretamente atribuível ao nosso produto. Mas nesse caso, ele está falando que é geral. Ele vai precisar passar por uma base de rateio para a gente alocar esse custo aqui no nosso produto. Então, ele é um custo fixo e indireto. Beleza? Custo fixo e indireto. Mesmo esquema do aluguel. Ó, eles são parentes aqui. São primos. Não, são irmãos no nosso exercício. Beleza? Bom, já identificamos aqui o que é fixo, o que é indireto, o que é variável, o que é direto. E agora vamos para as questões. É correto afirmar, o custo com aluguel é um custo variável e indireto? Opa, indireto mas variável não. Não vai mudar em relação à quantidade produzida. O custo com depreciação é fixo e direto. Cadê a depreciação aqui? Fixo e direto é fixo, mas direto não é não. A gente não está identificando ele aqui diretamente para o nosso produto. Vai precisar de uma base de rateio para a gente alocar ele. Aqui, mão de obra é fixo e indireto? E a mão de obra fixo e indireto? Nada, é direto aqui, ó. R$ 6 para cada unidade e variável também. Varia em relação à nossa quantidade produzida. Então, essas daqui não estão dando certo. A D. O custo com matéria-prima é um custo variável e direto. Opa, aqui. Essa aqui é a nossa alternativa. Matéria-prima variável direto. Varia em relação à quantidade produzida e é diretamente atribuível ao nosso produto. A gente consegue identificar ele diretamente na composição do nosso produto. Beleza? Vai ser a alternativa D. Alternativa D é a nossa alternativa aqui, que a gente está procurando. Beleza? Questão 1. Fez essa questão aqui, vai cair uma dessa para a gente separar custos e despesa. A chance é grande. No CRC, cai 6 questões de custos, de 5 a 6 questões de custo. É padrão, não muda, toda prova é assim. Então, provavelmente vai cair uma questão envolvendo isso. Não vai cair, a professora vai cair uma questão igual a essa, não vai cair igual. Pode ser que caia, mas vai cair uma questão que você vai precisar fazer essa separação entre custo fixo, variável, direto e indireto. Saber a diferença de custo e de despesa também. Bom, aqui, essa questão, a gente começa a trabalhar com custeio por absorção, pessoal. O que é o custeio por absorção? Os nossos produtos, eles consomem custos. Esse consumo de custos pelos nossos produtos é absorção. Ele absorve valores na constituição dele. Valores relacionados à matéria-prima, valores relacionados à mão de obra e valores relacionados à CIF. Então, esse nosso produto, ele absorve custos. Tá? E aí ele absorve custos diretos, indiretos, variáveis, fixos. Beleza? Vamos para a questão. Vamos supor que uma empresa fabrica e vende produtos A e B. Durante o mês de fevereiro de 2023, o nosso departamento reportou para a contabilidade o relatório de produção. Aqui, os itens do custo, matéria-prima consumida, dá uma destacada nela aqui, mão de obra direta, unidades produzidas no período e custos indiretos de fabricação. Esse aqui vai ser o que a gente vai utilizar a base de rateio. Beleza? Aqui os valores, produto A, produto B e o valor total aqui. Bom, naquele mês não havia nenhum saldo inicial e final de produto em elaboração. E essa empresa ela utiliza como base de rateio dos custos indiretos de fabricação o valor da matéria-prima consumida para cada produto. Opa, isso aqui já levanta uma bandeira para a gente. Olha só, a base de rateio dos custos indiretos é o valor da matéria-prima consumida. Então, com base nessa nossa matéria-prima consumida aqui, é que a gente vai utilizar como critério para distribuir os nossos custos indiretos. Beleza? Aí o que ele pergunta aqui para a gente? É correto afirmar que o custo total do produto A, só do A, eita, isso aqui.
Só do produto A é quanto? Vamos fazer isso aqui, vamos calcular. Bom, primeiro, o nosso produto A ele tem 1.800 de matéria-prima e 1.000 de mão de obra direta. Até aí tudo bem, beleza. A gente produziu 4.000 unidades do nosso produto A. E aqui a gente teve um custos indiretos de fabricação para produzir tanto o A e o B no valor de 10.000. Vamos fazer aqui a apropriação dos nossos custos indiretos com base na nossa matéria-prima consumida. Eu vou inserir uma linha aqui, ó, para ficar mais fácil. Ó, a gente teve um valor total de matéria-prima de 3.000, beleza? Aqui, 1.800 corresponde a quanto de 3.000? A gente faz aquela nossa regrinha de porcentagem, fazendo a calculadora para não correr o risco da gente errar. 1.800, tentar diminuir ela um pouco. Aqui. 1.800 dividido por 3.000 é igual a 0,6. Se eu multiplicar isso aqui por 100, eu vou ter o meu valor por cento. Então é 60% aqui. Ó, se esse é 60, quanto que falta para eu chegar no 100? 40%. Já mata a pau aqui. Beleza? Então, ó, do valor total da minha matéria-prima consumida, 60% foi utilizado para consumir os meus produtos A. Essas minhas 4.000 unidades aqui. E 40% para fazer o produto B. Essa aqui é a nossa base de rateio. Perfeito? E os nossos custos indiretos de fabricação? 10.000 vai ter que ser distribuído entre esses produtos A e B com base nessa base de rateio, com base nesse critério de apropriação aqui. Aí tá moleza. Ele passou aqui para a gente de bandeja. 60% de 10.000 vai dar 6.000. E 40% de 10.000 vai dar 4.000. Beleza? E aí o que que a gente vai somar aqui? Cuidado, esse 4.000 aqui pode enganar a gente. Esse 4.000 pode enganar. Aqui as unidades produzidas. A gente não soma as unidades produzidas. A gente vai somar só os valores de mão de obra, CIF e matéria-prima consumida. A gente vai somar só esses valores aqui. Vamos lá, quanto que vai dar os nossos totais? Vou botar aqui um... Eita, não vai dar. Tem que fazer aqui. Total. 1.800. Com 6, 7.800. Com 1.000, 8.800. Beleza? Aqui. 1.200. Com 4.000, 5.200. Com 1.000, 6.200. Até agora tá fácil essas contas de cabeça. Beleza? Ó, aqui, quanto que... Aí o que que ele pergunta pra gente ali? Quanto que custou o custo total do produto A? A gente calculou aqui. 8.800. Que alternativa traz isso pra gente? Alternativa A. Beleza? Entenderam o movimento dessa questão? Ele passa para a gente os valores de matéria-prima, mão de obra, a quantidade produzida e o CIF. E ele fala aqui para a gente, ó, a empresa utiliza como base de rateio dos custos indiretos o valor da matéria-prima consumida para cada produto. E aí a gente faz essa proporção aqui. A nossa base, encontra a nossa base de rateio, distribui o nosso CIF e aí depois recalcula o nosso custo total. Molezinha, molezinha. Isso aqui vocês matam a pau. Vocês já fizeram contabilidade de custos lá no primeiro ano? Vai dar a nossa alternativa A. Bom, vamos de próxima. Questão 3. É bem parecido com a nossa questão anterior, bem parecido. Vamos supor que uma sociedade industrial, ela produz produto A e produto B. E aí, em fevereiro, ela apresentou ali os custos diretos. Vamos dar uma grifada nesse custo direto aqui. Rabisca a prova, rabisca a questão. Não tem medo de sujar a prova. A gente está fazendo aqui questão de matemática. Tem que rabiscar, tem que rabiscar. A gente gastou de matéria-prima 25.000, 5.000. Material consumido, 7 e 11. Vai ter aqui os nossos custos diretos totais e o nosso total aqui. Beleza? Total do item, total da linha, e aqui é o total da nossa coluna. E durante o mês,
ele conta a história, né? Durante o mês foram produzidos e acabados 800 unidades do produto A e 200 unidades do produto B. E nesse referido mês, houve os seguintes custos indiretos adicionais. A gente teve depreciação e energia elétrica. Opa, custos indiretos, vamos rabiscar aqui também. Isso é importante a gente grifar. Então, a gente teve custos indiretos. Falou de custo indireto, a gente falou de estimativa, falou de base de rateio, distribuir isso aí. E aí ele traz aqui para nós, ó, a empresa utiliza o método de custeio por absorção e faz rateio dos custos indiretos aos produtos com base na quantidade produzida e acabada. No exercício anterior, a base de rateio era o valor da matéria-prima consumida. Aqui já é diferente. Aqui a nossa base de rateio é a quantidade produzida e acabada. Beleza? Com os dados apresentados, o custo unitário do produto A é, vamos lá, o que a gente vai ter que fazer primeiro? Distribuir os custos indiretos de produção. E aí os custos indiretos de produção, eles são distribuídos com base ali na nossa quantidade produzida. Bom, vamos criar uma tabelinha aqui nova, botar essa daqui, tá? Aqui. Vou limpar esses dados aqui para a gente. Vou colocar aqui, ó, quantidade produzida, tá? Quantidade produzida e vou colocar aqui, ó, custos indiretos. Quanto que a gente produziu para o A? 800 e 200 para o B. Totalizando, a gente produziu um total aí de 1.000 unidades na nossa produção. Beleza? Vamos fazer a base de rateio. Base de rateio, esse aqui é 100%, a produção inteira. 800 de 1.000, opa, 80%, hein, professor? Vamos tirar a prova? 800 de 1.000, 0,8, 80%. Aqui, molezinha, 20%. E os custos indiretos? Ó, a gente tem depreciação e energia elétrica. Somar esses dois valores aqui, para a gente ter os nossos custos indiretos totais. Somar um com o outro, vai dar 24 mil, beleza? 19.200 com 800 vai dar 20, mais 4, 24 mil. Vou colocar um R cifrão aqui, 24 mil. Aí tá fácil, 24 mil foi consumido de custos indiretos totais e o produto A ele consumiu 80% desses 24 mil. Beleza? Isso vamos fazer na calculadora, ó. 80% vezes 24 mil, 19.200. 19.200 para esse aqui e 4.800 para esse aqui. Beleza? Bom, distribuímos nossos custos indiretos totais. Vamos somar ele aqui com essa tabela, ó. Custos indiretos totais. Vamos copiar e colar ali em cima. Aqui. É esse cara aqui que a gente estava procurando. Tá? Vamos somar agora. Vai ser esse número que vai mudar. Beleza? Ó. Vou fazer na calculadora aqui para não correr o risco de errar. 25 mais 7 mais 19.200. 51.200. 51. Esse outro aqui, 5.000 mais 11 mais 4.800. 20.800. Beleza. 20.800 mais os 51.200 ali vai dar um valor total de 72 mil. Beleza? Moleza, né? Moleza. Esse aqui vocês vão tirar de letra no CRC. Aqui, o nosso custo direto total. Bom, tem mais uma última coisa para a gente fazer nesse exercício. Ele passa o que para a gente ali, ó? O que ele pede para a gente? Qual que é o custo unitário? Tá? E aqui a gente está trabalhando com valores totais, ó, custos diretos totais, custos indiretos totais, tá?
a matéria-prima consumida, tudo em valor total. Aí a gente vai ter que encontrar o valor unitário. Quanto que me custou para fazer um produto A, um produto B? Aí a gente abriu aqui o custo unitário, tá? Colocamos a quantidade produzida aqui, e aí é só dividir esse por esse. Vamos lá, 51.200 dividido por 864. 64. O outro ali, 20.800 dividido por 200. Opa, errei alguma coisa. Dividido por 200, 104. Beleza, tá aqui. Ó, meu valor unitário. R$ 64 para fazer o produto A e R$ 104 para fazer o produto B. Ele perguntou o quê? Ó, o custo unitário do produto A é de 64. É isso aqui que a gente estava procurando. 64 que a gente encontrou aqui. Alternativa C. C de contábeis. Beleza? Essa foi a 3. Percebam, a gente pega e tenta identificar qual que é a base de rateio. Grifa, rabisca. A base de rateio aqui antes era o valor da matéria-prima consumida. Nesse outro aqui, o valor da base de rateio é considerando as unidades produzidas. Aí a gente faz esse movimento, encontra essa proporção da base de rateio e depois distribui os custos indiretos totais. Aí, às vezes, ele vai perguntar qual que é o custo total da produção ou qual que é o custo unitário de cada produto. E aí vai ser caminhos diferentes que a gente vai ter que seguir no nosso exercício. Mas uma dica, rabisca, rabisca, grifa, sinaliza, faz setinha no exercício, tá? Faz setinha, porque aí, às vezes a gente esquece, olha a setinha e acaba lembrando. Então é importante vocês rabiscarem bastante a prova. Bom, vamos de próximo. Eu acho que tem uma pergunta aqui. É a pergunta da Yasmin, mas vou fazer novamente. A gente pode levar a calculadora na prova? Na prova do CRC, pode. Pode levar. Eu recomendo que vocês levem duas, porque se acabar a pilha de uma, você tem outra ali reserva. Isso aí só acontece com os melhores do mundo, mas acontece. Então leva duas. Já na prova do ENAD, eu não tenho tanta certeza se é permitido, mas você leva. Se falar que não pode, você guarda. Mas se puder, é um ponto positivo. Você vai conseguir fazer com mais segurança a prova. Beleza? Se não puder, você coloca naquele plastiquinho lá para o fiscal, entrega para o fiscal e depois no final da prova você pega de volta. Bom, vamos de próximo aqui. Nós temos uma determinada empresa, essa é uma indústria, e ela produz cortinas. E ela produz uma cortina amarela e ela produz uma cortina vermelha. Beleza? E aí ela apresentou os seguintes dados ali da produção. Ela apresenta aqui para nós valores unitários de matéria-prima e de mão de obra, quantidade produzida e quantidade vendida. Vamos grifar isso aqui, ó. Produção é diferente de venda, tá? Diferente de venda. E ela trouxe aqui o nosso vilão da história, nosso custo fixo do período. Provavelmente a gente bateu o olho aqui e vai, poxa, vamos ter que fazer rateio aqui nesse custo. E aí, vamos considerar que essa empresa utiliza o custeio por absorção e que os custos fixos, esses caras ali em cima, são apropriados ao produto na proporção do valor total da matéria-prima consumida. Eu grifei aqui a nossa base de rateio. Ele passa para a gente de bandeja. E aí tem um detalhezinho que eu quero grifar também, que é o valor total da matéria-prima. O que ele passou aqui para a gente? O valor unitário da matéria-prima. Atenção nisso aqui, porque se a gente considerar o valor unitário, vai dar outro resultado para a gente. E aí, assinale a alternativa que tem o custo total da cortina vermelha. Grifa também. Então, ele quer saber só da vermelha.
Vamos colocar duas linhas aqui, ó. Duas linhas. O primeiro vai ser matéria-prima total consumida. E o segundo vai ser mão de obra direta total. Beleza? O que vai ser isso aqui? Vai ser R$ 20 por unidade, beleza? Multiplicado pela minha quantidade ali, 300 unidades. E esse aqui vai ser R$ 15 por unidade, multiplicado por 400 unidades ali, beleza? Tô pegando o meu valor unitário de matéria-prima e multiplicando pela minha quantidade. Quanto que vai dar isso aqui? 6 mil, beleza? R$ 6.000 de matéria-prima total para a cortina amarela. E esse aqui vai dar... esse aqui vai ter que fazer na calculadora. 400 vezes 15, 6 mil também. Olha só. Maravilha. 6 mil. Beleza? E aí, bom, a nossa base de rateio é esse valor total aqui, de matéria-prima. Vou grifar ele aqui. Vou até mudar um pouquinho aqui a nossa tabela, assim. E vou grifar ele para a gente não esquecer. Essa é a nossa base de rateio. Beleza? Vamos calcular a mão de obra direta total também? Vai ser o mesmo movimento. R$ 5 multiplicado por 300 unidades. E o outro aqui, R$ 5 também multiplicado por 400 unidades. Puxar para cá. Beleza. 300 vezes 5, 1.500. 1.500, esse tá moleza. 400 vezes 5, 2.000. R$ 2.000, beleza? E o nosso custo fixo? Custo fixo do período. Ó, percebam, a nossa base de rateio é a matéria-prima total consumida. E nós temos 6 mil aqui, 6 mil aqui. 50%, né? 50% vai de custo fixo para a cortina amarela e os outros 50% para a cortina vermelha. Então, 50% desse vai para cada um. Mas eu vou manter aqui a nossa base de rateio. Base de rateio, tá? 50% aqui, 50% aqui, tá? Que é a matéria-prima total consumida. Vou colocar entre parênteses aqui para gente, ó, 6 mil. É o 6 mil que está ali em cima. Tanto para amarela como para vermelha. E o nosso custo fixo, que é 10 mil, a gente distribui ele metade para cada. 5 mil aqui e 5 mil aqui. Beleza? Moleza, né? Moleza. É pegar e sovando ele, e dissolvendo o exercício, fazendo a continha, prestando atenção aqui em valores totais, valores unitários, grifando o exercício para a gente não se perder, tá? Então, essa aqui vai ser a distribuição do nosso custo fixo do período. Ele pergunta para a gente, o custo total da cortina vermelha. Bom, ó, a gente tem a matéria-prima total aqui, a gente tem a mão de obra direta total aqui, e a gente tem o custo fixo do período para cada um. Então, ó, matéria-prima vai ser 6 mil, a mão de obra direta vai ser 2 mil, e o custo fixo do período vai ser 5 mil. Somando esses três, 3 mil, beleza? 3 mil. Alternativa D, beleza? Bom, percebam, se eu pegasse e considerasse isso aqui como a minha base de rateio, já ia dar diferente. Aqui não deu 50%? 50% metade para cada, porque a gente considerou a matéria-prima total.
matéria-prima total, que ele fala aqui para a gente, ó, a proporção do valor total da matéria-prima consumida. Se eu pegasse essa minha matéria-prima consumida unitária, se eu não tivesse tido a aula de contabilidade de custo, não tivesse tido esse aulão aqui, a gente já ia pegar direto na pressa, vai querer acabar a prova logo e comer um churrasco na churrascaria, ia dar ruim. Ia dar ruim, porque, ó, somado um pelo outro vai dar 35, né? 35. Quanto que é 20%? 20 de 35. 57%. 57% aqui era 50, né? Aqui já vai dar uma base de rateio diferente. E os outros vai dar 40, vai dar 43, 57% alocado para a cortina amarela e 43% para a cortina vermelha. Aí já ia dar ruim. Ia quebrar a empresa? Não, não ia quebrar a empresa, a diferencinha de 7%. Mas vocês não iam conseguir passar nessa questão no CRC. Bom, beleza? Veja essa diferença, veja esse movimento, tá? Veja o critério, a base de rateio, veja se é o custo unitário, o custo total, se é matéria-prima consumida, se é mão de obra direta ou se é a quantidade produzida. Cada exercício vai ser diferente. Vai da gente fazer uma boa interpretação aqui do nosso problema. Bom, questão 4, ok, moleza. Vocês vão arrasar lá no CRC e lá no ENAD. Vamos para a questão 5. Questão 5, ela parece ser um pouquinho maior, mas ela não assusta a gente. Vamos supor uma empresa de aço, ela produz dois produtos, A e B também, e utiliza custeio por absorção. E para apuração do custo de produção foram apuradas as seguintes informações. Ela traz aqui, ó, e mesmo esquema, dados unitários, quantidade produzida, depreciação de máquinas, ó, e custo total de embalagem. Percebam que aqui nesse nosso exercício, a depreciação de máquinas, ele já está separado aqui para o nosso produto. Se ele está separado para o nosso produto, ele é um custo direto. Olha só, nesse outro, aqui a depreciação do período era um custo indireto. Agora aqui ele já está trazendo para a gente, ó, para fazer o produto A, eu gasto 40 mil de depreciação do meu maquinário. Ele já está atribuindo diretamente o custo da minha depreciação. Engenheiro bom, engenheiro mecânico bom, que já trouxe essa informação aqui para a gente. Aí ele traz o rateio dos custos indiretos de produção. Oxe, já está fazendo um rateio? Ó, rateou o aluguel da fábrica e rateou a energia elétrica. Aí ele fala aqui para a gente: os custos indiretos de fabricação foram devidamente rateados aos produtos. Com base nessa informação, e ainda considerando que não havia saldos iniciais e finais de produto em elaboração no mês de dezembro de 21, os custos de produção do produto A e B foram, respectivamente, esse aqui tá moleza demais. Ele já fez o rateio, ele já trouxe os meus custos aqui diretos. O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que transformar esses custos unitários aqui em custos totais. Porque, ó, ele fala aqui, os custos de produção dos produtos A e B foram, e ó, são valores grandes, não é valor unitário. Ele quer saber o nosso custo total aqui. Beleza? Ele trouxe aqui respectivamente. Vamos fazer assim, ó, vamos acrescentar uma linha aqui e vamos acrescentar uma linha aqui. Vamos colocar mão de obra direta total. E aqui vamos colocar uma matéria-prima total. Vou botar esse daqui no meio para a gente não perder eles. Vou dar uma grifada. Beleza? Bom, produzir 1.500 unidades do produto A. Cada unidade, ela gasta R$ 10 de mão de obra direta. Tá? Então, se eu pegar R$ 10 vezes 1.500, eu vou encontrar o meu valor total de mão de obra direta. Esse vezes esse vai dar 15 mil, né? 15 mil, só somar um zero ali. Esse aqui mesmo esquema. Eu gastei R$ 15 para fazer uma unidade B. E eu produzi 3.000 unidades B. Um vezes o outro
Vamos fazer na calculadora esse aqui. 15 vezes 3.000, 45.000. Beleza? Tá aqui o meu custo total de mão de obra direta. E vamos de matéria-prima. R$ 20 para fazer uma unidade A, que é o que ele traz aqui para a gente, e eu consumi, eu produzi 1.500 unidades. 3.000, né? 30.000, desculpa. 30.000, 1.500 vezes 20. E aqui, R$ 25 para fazer uma unidade do produto B, multiplicado por 3.000 unidades, que foi o tanto que eu produzi. Beleza? 25 vezes 3.000, vamos fazer isso aqui, 25 vezes 3.000, 75.000. 75.000 de matéria-prima total para o meu produto B. Agora é só somar, minha gente. Só somar, ó. Vamos somar a minha mão de obra direta total, a minha matéria-prima total, a minha depreciação das máquinas, o meu custo com embalagem, o meu aluguel da fábrica e minha energia elétrica. Só somar esses aqui. Vou grifar, vou deixar grifandinho aqui para ficar mais fácil para a gente achar eles. Aqui, 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 tá? Vamos somar esses daqui. Eu tenho certeza que vocês já fizeram de cabeça aí, mas eu vou fazer na calculadora, porque eu não quero passar vergonha, né? Vamos lá. Ó, 15.000, mais 30, mais 40, mais 7.500, mais 6.000 ali. 98.500. Opa, já tem uma aqui, ó. 98.500. Só para tirar a prova, o B, 45, 75, 60, 22.500, mais 6.000, mais 9.000 ali. 217.500. Opa, tá aqui também confirmado. Alternativa B, que responde essa nossa questão. Essa daqui, moleza, ele já passou o rateio aqui, ele já passou os custos diretos para a gente só precisou fazer a multiplicação ali do unitário, beleza? Bom, vamos de 6 agora, tá acabando, falta só mais duas, deixa eu jogar um pouquinho aqui para cima. Vamos supor que a gente tem uma fábrica e ela produz só cabide, o único produto dela. Em dezembro, ela produziu 5.000 unidades. Opa, isso aqui eu vou grifar. E apresentou gastos gerais aqui. Ela traz aqui matéria-prima, salário, mão de obra, parará. E aí ele fala para a gente, considerando que a empresa utiliza o custeio por absorção, as informações apresentadas, podemos afirmar que o custo unitário, opa, grave isso aqui também. Ele quer saber quanto que custa um cabide para a gente. É D. Vamos lá, vamos dar uma analisada aqui. Ó, matéria-prima adquirida, salário da supervisão da fábrica, mão de obra direta, comissão de vendas? Comissão de vendas é custo ou despesa? Custo? Despesa? Isso aqui está associado à obtenção de receita ou está associado com fatores de produção? Aluguel de fábrica, depreciação das máquinas, impostos da administração e impostos da fábrica. Opa, imposto da administração? Isso aqui não é custo, não. Isso aqui é despesa. Esse outro bonito aqui, ó, comissão de vendas, é despesa também. Então a gente grifa ele. Grifa, circula, rabisca, não vamos mexer com isso aqui não. Vamos mexer só com custo. E outra coisa aqui também, ó, matéria-prima consumida e matéria-prima adquirida. Tá? Entra naquele exemplo que a gente pegou lá no começo da aula. Então a gente adquiriu 80.000, desses 80.000 a gente só consumiu 50. Consumiu 50 que a gente jogou lá na nossa esteira de produção para fazer nossos cabides. Então o nosso custo com matéria-prima é 50.
não é 80. E aí a gente vai grifar, circular, rabiscar os nossos custos aqui, ó. Salário do supervisor da fábrica. Opa, falou fábrica, falou custo. Mão de obra direta, moleza, custo. Aluguel da fábrica, custo também. Depreciação do maquinário que vai trabalhar com o nosso produto, custo. E imposto da fábrica, falou custo. Beleza? Esses daqui que estão grifadinho em amarelo são os nossos custos. Vamos somar eles. Vamos colocar aqui, ó, custo total. Tá? Vou somar aqui rapidinho, 4.000, com 50, com 20, com 10, com 3.600, com 2.400. 90.000. Opa, 90.000 de custo total. E as minhas unidades produzidas? Ele fala aqui pra gente, ó, 5.000 unidades. 5.000 unidades. Então, eu gastei 90.000 para produzir 5.000 unidades. Quanto que me custou uma unidade? Beleza? É a gente fazer 90.000 dividido por 5.000. R$ 18. Custo unitário, R$ 18. Beleza? Alternativa D. Responde a nossa questão. Bom, percebam, quando a gente está começando a falar de fazer um exercício de contabilidade de custo, fica esperto com as despesas. Ele vai colocar umas despesas ali no meio para tentar pegar você, para ver se você sabe classificar bem a diferença de custo e despesa. Mas viu despesa, você já identifica, fala, poxa, isso aqui é um fator associado à produção ou é um fator associado à obtenção de receita? Obtenção de receita é despesa. Já risca, já grifa, faz ali uma marcação para você não confundir. E aí também tem esse lance da matéria-prima adquirida e a matéria-prima consumida. A aquisição é uma coisa, consumo é outra. O consumo é que a gente joga lá para nossa esteira de produção para produzir os nossos produtos. Bom, vamos de próximo. Para finalizar, tem uma questão bônus aqui. Essa questão bônus, ela é um pouquinho maior, ela é um pouquinho mais desafiadora para a gente, tá? Aqui a gente está trabalhando com departamentalização, é diferente de custeio por absorção. No custeio por absorção, os nossos produtos, eles absorvem os nossos custos, fixos, variáveis, diretos e indiretos. Na, de, na departamentalização, a gente entende assim, que os departamentos consomem custos. Os departamentos consomem custos, que esses custos são utilizados para a transformação do nosso produto. E aí, depois a gente atribui para o nosso produto. Professor, não entendi muito bem. É um pouco diferente, é um pouco diferente. Vou fazer aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho o meu slide disso. Porque eu tenho um slide disso aqui em algum lugar. Tem um slide disso que ilustra bem como que vai funcionar. Tá? Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Esse é o por absorção. Absorção, que bonitinho que ele é. Os custos, eles são alocados para o nosso estoque de produto e serviço, e aí eles vão para a demonstração de resultado quando acontece a venda. Já as despesas, elas vão lá para a demonstração de resultado e não se fala mais nisso. Perfeito? Aqui outro aqui, ó. Ó que bonito. Ó, a gente tem custo variável, custo fixo. Esses meus custos variáveis e custos fixos, eles entram para o processo em andamento e são alocados lá no nosso estoque. Beleza?
outro aqui, ó, custo direto e indireto. O direto, ele entra diretamente para o nosso produto e o indireto, ele passa por uma base de rateio para ser distribuído para os nossos produtos. E depois eles vão lá para o estoque. Fica guardadinho lá no estoque, lá no ativo circulante. Ele entra para demonstração de resultado lá no nosso CPV quando ocorre a venda. Quando ocorre a venda. Até enquanto não ocorrer a venda, ele fica lá no nosso ativo circulante, guardadinho lá no estoque. Beleza? Mas dentro do custeio por absorção, é esse movimento que acontece. É a gente ter custo direto e indireto, aloca para os produtos A, B e C, com base no critério de rateio do indireto, e o direto entra diretamente no produto. E não se fala mais nisso. Esse é o por absorção que a gente estava mexendo até agora nos nossos exercícios. A departamentalização, ela funciona da seguinte forma, tá? Nós temos um custo indireto e ele é distribuído para o departamento, beleza? Esse meu departamento, ele consome esse custo indireto e esse departamento, ele produz os nossos produtos. E aí, depois que a gente passa para o produto, primeiro passa para o departamento, depois passa para o produto. Professor, eu não entendi, tá um pouco confuso ainda. Então, vamos nesse aqui, ó. Ó, nós temos recursos nessa primeira coluna. Esses recursos, eles possuem direcionadores, tá? Para os nossos departamentos, para os nossos centros de atividades aqui, ó. Então, esses recursos, eles vão para o departamento, para o centro de atividade, e depois do centro de atividade, eles são direcionados para os nossos produtos. Beleza? O movimento é diferente. Ó, aí eu fiz esse esquema aqui. Ó, nós temos manutenção, administração geral, supervisão, almoxarifado, logística interna, controle de qualidade. Esses departamentos, eles vão consumir, são setores, eles vão consumir custos diretos e custos indiretos, e aí eles vão ser alocados para o nosso produto depois. Beleza? Bom, vamos voltar para o exercício aqui, para a gente botar a mão na massa e ver como que funciona isso. Essa sociedade industrial, ela produz camisa e calça masculino. Não é produto A e produto B dessa vez. A produção se dá em dois departamentos, corte e costura. Sua estrutura de custos em determinado período foi a seguinte: tá? Custos diretos totais da calça e da camisa e custos indiretos da produção comum aos dois produtos, aluguel e energia elétrica. Aí nós temos aqui outras informações que o engenheiro passa para a gente, que é a área em metro quadrado e o consumo de energia em quilowatt-horas. E ele traz aqui o quanto que o departamento de corte tem de área em metro quadrado, quanto que o departamento de costura tem de área em metro quadrado e de consumo de energia também em quilowatt-horas. E aí essa empresa utiliza o critério de departamentalização para alocar os custos aos produtos. E os custos departamentais são alocados para os produtos na seguinte proporção, beleza? Aqui tá as proporções. Então, 40% do meu custo com o departamento de corte vai para a calça e 60% vai para a camisa. Aqui, por outro lado, ele apresenta para a gente também a quantidade da produção. Essa questão é difícil. Ela é muito extensa, né? Mas pode cair uma dessa. Pode cair uma dessa. Pode cair uma que envolva a departamentalização, mas que ela pode ser um pouquinho mais enxuta. Mas vamos lá, vamos junto. Ó, custo indireto de produção comum aos dois produtos, aluguel e energia elétrica. Opa, aluguel em metro quadrado, e tá a área aqui de metro quadrado. Então essa aqui é a minha base de rateio para o meu aluguel, para o meu departamento de corte e de costura. Eu vou fazer assim, que vai ficar mais bonitinho. Opa, energia elétrica em quilowatt-horas. Energia elétrica em quilowatt-horas, ele traz aqui para a gente qual que foi o consumo em quilowatt-horas de cada setor, corte e costura. Opa, aqui está a nossa base de rateio. Está a nossa base de rateio desses custos aqui. Eles estão com R cifrão, são valores monetários, tá? Viu R cifrão, valor monetário aqui, essa aqui é a conta de aluguel da nossa fábrica, e essa aqui é a conta de energia. Beleza? Aqui é a área em metro quadrado. Vamos inserir duas linhas aqui para a gente.
inserir duas linhas. Vamos lá. Ó, base de rateio. Base de rateio do aluguel. E aqui embaixo vai ser a base de rateio da energia elétrica. Beleza? Bom, o meu total aqui vai ser 100%. Vou pular umas linhas aqui a mais aqui pra gente. O meu total aqui vai ser 100%, 650. Quanto que 195 representa de 650? Quanto que 195 representa de 650? 0,3, 30%. Beleza? Ficou com dúvida? Multiplica por 100. 30. 30%. Aqui. Opa! Se esse é 30 e esse é 100, esse aqui vai ser 70. Moleza. Moleza. E a energia elétrica? Quanto que 108 representa de 540? Quanto que 108 representa de 540? 20%. Beleza? 20% aqui. Opa, se esse é 20 e esse é 100, que é o meu total, esse aqui vai ser 80. Tá? Ele parece ser um exercício grande, mas ele é descomplicado. Porque ele não traz número quebrado para a gente, traz umas continhas mais acessíveis, beleza? Então, a gente já encontrou a base de rateio do aluguel e encontrou a base de rateio da energia elétrica. Vamos distribuir o nosso custo agora. Ó, o valor do aluguel distribuído para os departamentos. E aqui vai ser o valor da energia elétrica distribuída para cada departamento. Qual que é o valor do aluguel total? 6.500. O valor total da energia elétrica, 5.500, que é o que está ali na nossa tabela em cima. 30% de 6.500. 6.500 multiplicado por 0,3. 1.950. 1.950. E a diferença? 70%. Aqui, tá? 6.500 multiplicado por 0,7. 47. Opa, errei aqui na conta. 0,73. 6.500 vezes 0,7. 45,50. 4.550. Beleza? Ó, que lindo. Distribuímos o nosso aluguel pelos nossos departamentos. Beleza? Aqui, vamos fazer a energia elétrica. 5.800 vezes 20%. 1.160. É isso. E aqui, 5.800 multiplicado por 0,8. 46,40. Beleza? Distribuímos a nossa energia elétrica para os nossos departamentos, corte e costura. Show? Bom, quanto que vai dar o total disso aqui? O total, que é a soma dos dois custos indiretos aqui. Total custos indiretos por departamento. Um mais o outro, beleza? Esse, somado com esse aqui, vai dar igual. Eu sei que vocês já estão fazendo de cabeça aí. Vocês são craque, estão quase virando contador, então sabe isso aqui fácil, moleza. Mas eu vou fazer na calculadora. 1.950 mais 1.116. 31.110. 3.110, desculpa. 3.110. O outro ali, 4.550 mais 45,40. 9.190. Beleza? Somando os dois, vai ser esse com esse. 12.300. Beleza. Bom, agora a gente já sabe qual que é o nosso custo indireto total do nosso departamento de corte e do nosso departamento de costura. Aí ele fala aqui para a gente, ó, a empresa utiliza o critério de departamentalização para a alocação dos nossos custos ao produto. Então, os custos do departamento são distribuídos ao produto. Olha o custo do nosso departamento aqui, ó, que a gente encontrou.
e eles são distribuídos para os produtos na seguinte proporção aqui, ó. 40% do departamento de corte vai para a calça. 60% do departamento de corte vai para a camisa. Vamos fazer essa conta? Ó, aqui o nosso custo do departamento de corte, ó, 310. 40% disso daqui vai para a calça. Beleza? Vamos multiplicar aqui vezes 310. Aqui, 60% de 310 vai para a camisa. E o de costura? Vai ser o nosso 990. 990 aí também. Beleza? Vamos fazer essa conta. Ó, 310 multiplicado por 40%. 1.044. E 60% multiplicado por 310. 1.866. E o outro ali, 0,3 multiplicado por 91,90. 2.757. E aqui, 91,90 multiplicado por 0,4. 6433. Beleza. Alocamos o custo do nosso departamento para os nossos produtos. Que lindo. Que lindo. E o total disso aqui? Quanto que vai dar o total aqui? Ó, abre um totalzinho aqui. O nosso produto. Deixa eu ver se dá. Não, vai dar. Okay. Total. Total custo dos produtos. Tá? Ó. Vai ser esse somado com esse. Beleza? Total da calça. Esse somado com esse. Beleza? Aqui. Vamos fazer essas contas. 1.244, 2.757. 4.001. 1866, 6433. 8299. Beleza, tá aqui, ó. Nosso custo total da calça e nosso custo total da camisa após esse movimento de departamentalização. Beleza? Aí vamos voltar lá em cima, que ó, ele traz pra gente, ó, custo direto total aqui. Tá? Custo direto total. E aí, qual é o que é o meu custo indireto total após a departamentalização? Após a departamentalização. A calça é 4.001, né? Eu encontrei ali. Vou botar aqui. E a camisa é 8.299. Quanto que vai dar isso aqui? Ó, 130.001. Beleza? Aquele outro ali vou ter que fazer um cálculo. Eu me sinto à vontade de fazer de cabeça isso aí. 62.299. 62.299. Beleza? Ó, custo total dos produtos. 130 para fazer as calças. 62.299 para fazer a camisa. Unidades produzidas, ó, 1.000 unidades. E aqui, 7.000 unidades. Tá? Quantidade produzida. Quanto que me custou para fazer um? Custo unitário. Um pelo outro, beleza? Esse, minha produção total, para produzir 10.000 unidades. Quanto que me custou um? Um pelo outro, tá? Dividido. Aqui, isso. 130.001 dividido por 10.000. 13,00001. Vamos botar isso aqui. E o outro?
62299 dividido por 7.000. Vou pegar aqui, 88998. O que ele pede lá para a gente? Qual que é o custo de produção de uma calça? 130001. Aqui, ó, calça. Beleza? Ó, eu tenho as alternativas 13, 1322, 1333, 1346. A alternativa A, que é o que chega mais próximo aqui. Esse 1 milésimo aqui, ele não vai quebrar a empresa. Tá? A gente vai no mais próximo. A gente vai no que tiver mais próximo. Aqui dentro das nossas alternativas. Mas uma dica importante: evita arredondar os números, tá? Utiliza até umas 4 casas depois da vírgula. Os exercícios ele traz para a gente números inteiros, sem muita dízima. Mas se acontecer, evita ficar fazendo arredondamento. Até na prática contábil de vocês, tá? Vocês vão quebrar a empresa desse jeito, fazendo arredondamento. Então, evita arredondar, porque às vezes pode ser algumas diferencinhas de centavos que vão fazer uma diferença lá na frente. Bom, essa questão é uma questão mais cansativa, mas entendam esse movimento da departamentalização. Primeiro, a gente distribui os nossos custos indiretos para os departamentos e depois dos departamentos para os produtos. Ele passa toda essa informação para a gente. Aí, depois que for para o produto, é só a gente alocar aqui, de acordo com o que o exercício está pedindo. Nesse caso, ele pediu quanto que custou um produto específico, que é a calça, e a gente encontrou aqui, R$ 13. Bom, turma, resumindo, para a gente encerrar, a gente viu. Opa, professor, quando libera os simulados, tem mais exercício para treinar. Bom, vamos lá, ótima pergunta, Rosane. Os simulados, a faculdade, ela está querendo fazer os simulados presenciais no polo, ou em algum polo maior, próximo, que seja um polo central, assim, porque muitos polos não têm sala de aula. Às vezes os polos são mais estruturas comerciais do que estruturas pedagógicas. E aí eles estão vendo a viabilidade de até pegar uma escola para o pessoal fazer a prova, o simulado lá na escola. Eu vou ter mais informações sobre como vai acontecer isso durante essa semana. E os simulados serão aplicados na semana que vem. Na semana que vem. Aí não sei se vai ser no meio da semana ou no final de semana. Ou no final de semana. O que tem lá na nossa disciplina, que eu vou mostrar aqui para vocês, que pode dar um apoio. Vou mostrar aqui na disciplina, que é aquela disciplina lá de conhecimentos gerais e atualidades. Eu configurei essa disciplina para vocês, disponibilizei um material lá que vocês podem utilizar como base. Vamos ver aqui, ó. Dentro dessa disciplina, eu disponibilizei um link que vai direcionar vocês para as provas do CRC. Tá? Vai direcionar vocês aqui para esse Google Drive. Nesse Google Drive vai ter as provas, tanto em formato em PDF como em formato Word. Pega o quê? Pega a prova mais recente, que é a prova desse ano, de 2025. Vai ter a prova e o gabarito lá. Aí você pode pegar, ver a questão. Primeira, vamos dar uma olhada aqui na primeira questão. Vamos abrir ela aqui, vamos ver a cara dela. Peraí. Aqui. Vamos pegar a prova. Aí vamos ver, ó, língua portuguesa é padrão, não muda. Aí vamos pegar aqui, ó, matemática financeira e estatística. Uma universidade tradicional só ofertava cursos presenciais e resolveu arriscar tratar de abertura do seu primeiro tarará. Foram investidos, aí ele está fazendo aqui receita e despesa, o payback, tá? Então o tema dessa questão aqui é payback. Você vai ter que pesquisar lá no Minha Biblioteca,
calma aí, Ana Beatriz, já respondo você. Você vai ter que pesquisar lá no Minha Biblioteca, ou dar um Google, ou ver no YouTube, procurar material adicional para entender sobre o tema dessa questão. Beleza? Questão aqui 4. Aí aqui na próxima questão, ó, noções de direito e legislação aplicada. Ele está falando aqui de administração pública. Aqui dentro do curso tem lá a disciplina de contabilidade pública, dá para você acessar esse material e ver o que ele fala sobre esses princípios aqui, legalidade, moralidade, livre concorrência, publicidade, beleza? Ao mesmo tempo, você pode ir indo questão por questão, ao invés de você fazer a prova no cru, eu vou pegar 5 horas e vou fazer esse simulado aqui do CRC em casa. Você pode ir estudando por questão. Olha o tema da questão, procura material, dá uma olhada lá na minha biblioteca, dá uma olhada dentro das disciplinas para ver se tem alguma disciplina com esse tema e vai pesquisando. Quando eu fiz o CRC, eu fiz dessa forma. Quando eu fiz o CRC, eu fiz dessa forma e aí eu fui estudando constantemente o conteúdo das questões. Então, essa daqui que está aparecendo para vocês é a primeira prova da edição de 2025. Tá? Essa é uma forma de estudar, essa é uma das formas de estudar. Está aqui dentro da disciplina de conhecimentos e atualidades, essa aba que prova CRC. Vai ter aqui simulados e testes. Esses simulados e testes, eles estão abertos para vocês responderem a qualquer momento. Tá? Vai ter aqui, ó, 3 simulados ENAD, e esses aqui estão travados, porque a gente não sabe se vai ser presencial ou não, então eu deixei travado. Mas ele já está aqui esperando vocês. Se eles mudarem a chave e falar, ó, o simulado vai ser online, aí eu libero aqui para vocês, vocês respondem no tempo de vocês aí, beleza? Mas esses daqui, ó, simulado conhecimentos específicos e conhecimentos gerais, eles estão abertos a qualquer momento. Então você pode vir aqui treinar nesse simulado. Deixa eu ver como é que ele tá. Ó, esse questionário abriu em sábado, 21 de junho, e ele fecha em sexta-feira, 21 de novembro. Beleza? Então, tenho 2 tentativas permitidas, duração de 4 horas, e aí você pode pegar aqui, brincar, responder, praticar. Beleza? Isso aqui dentro lá da aba de simulados. Terminou as provas ontem, né? Então agora você já está afiada para pegar os simulados agora. Aqui vai ter algumas videoaulas que eu disponibilizei para vocês. Essas videoaulas eu achei interessante, elas estão gravadas aqui. Elas foram gravadas aqui na faculdade, lá no estúdio, por professores. Elas vão ter duração de 1 hora, mais ou menos, tá? Essas videoaulas. E, complementar, eu disponibilizo aqui para vocês alguns vídeos, alguns canais no YouTube que eu acho muito massa, que tem umas aulas muito boas. Por exemplo, o professor Bruno Salotti, que eu tive o prazer imenso de ter uma aula com ele no mestrado. O professor Bruno Salotti, ele é lá da USP e ele tem um canal aqui no YouTube com várias videoaulas curtinhas de 15 minutos de temas bem variados para ajudar vocês. Aí você vem aqui assim, ó. Eita, caramba, não é isso não. Volta. Aí você vem aqui e dá uma fuçada também. Vê os vídeos dele, ó. Ele vem trazendo resoluções de questões do CFC. Ele vem aqui, ó, tratamento de tributo sobre o lucro, tá? Ele vem, ó, impairment, vai cair uma questão de impairment, pode ter certeza. Aí ele traz, assim, ó, uma aula sobre conceitos, quando deve ser feito e a mensuração do valor, bem completinho. Vai trazer sobre ativo intangível, ativo imobilizado, investimento. Tem muita coisa boa, moçada. Tem muita coisa boa para vocês ter acesso. Não só dele, mas como de outros professores eu também trouxe aqui, tá? Para dar uma fortalecida para vocês. Bom, além disso, vai ter aqui, ó, matéria da prova de conhecimentos gerais e matéria da prova de conhecimentos específicos. Que, vamos dar uma olhada, vamos ver a cara disso aqui. Bom, alguns temas interessantes para a gente estudar em conhecimentos gerais.
Ó, desigualdade social e mobilidade, mudanças climáticas e economia, pandemia de Covid, transformação digital, mercado de trabalho e automação, educação no Brasil. Todos temas que vale a pena a gente dar uma estudada. Pega a Folha de São Paulo, pega o Estadão, dá uma olhada num jornal, se informa sobre isso aqui, saiba sobre o conflito armado que está tendo lá no Oriente Médio, sobre a guerra lá do Irã contra Israel, sobre a guerra da Ucrânia e a Rússia, sobre as eleições presidenciais nos Estados Unidos e quais são as medidas que o Trump está adotando. Coisas assim, que isso aqui não vai ser só para fazer a prova, mas aí para você ter conhecimento, sabe, sobre globalização, sobre temas importantes. Aí amanhã ou depois você vai conversar com os amigos, ou você encontra uma pessoa que gosta de falar sobre esse tema também. E aí a gente é contador, pessoal. Contador tem que ter opinião formada sobre tudo. Então, estudar isso aqui é massa, é interessante, ler sobre isso, depois que você pega o hábito. Ó, uma sugestão, tem lá o Folha de São Paulo, eles têm um aplicativo que é R$ 1,90 por mês, é um jornal digital. O mesmo jornal impresso é digital, tem uma edição por dia, então se você estiver indo para o trabalho, no metrô ou no ônibus, você consegue acessar isso aí e assistir. Ou você está aquela meia horinha de almoço parado, ao invés de você mexer no Instagram, dá uma lida num jornal, numa Folha de São Paulo, isso aí vai ajudar muito no conhecimento de vocês. Isso aqui é temas de conhecimentos gerais. Já os temas de conhecimentos específicos, eu coloquei aqui para vocês. Ó. Eu coloquei o tema e coloquei um livro para ajudar vocês. Esse livro tem lá na minha biblioteca. Aqui está, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Aqui está a referência bibliográfica dele. Beleza? E aqui vai estar um link que vai direcionar vocês lá para a minha biblioteca. Então, professor, eu apertei no link aqui, deu ruim, não foi. Mas pega aqui assim, então, ó, Sérgio Dízimos, Teoria da Contabilidade, vai lá na minha biblioteca e busca ele lá, que ele vai estar lá. Vai estar lá. Tudo que eu coloquei aqui está lá para vocês, na nossa biblioteca institucional. E aí não tem segredo, moçada. Na prova do CRC, ó, cai duas questões de teoria da contabilidade. Cai duas. Então, se você dá uma pincelada, você já mata duas. Ó, contabilidade societária, cai três. Pega lá o Almeida Cavalcante, contabilidade societária, dá uma mastigada nele, você já elimina três questões. Contabilidade tributária, legislação fiscal e tributária, vai cair umas duas, mais ou menos. Pega lá o livro do Pegas, tá? Pega o livro do Pegas e faz umas questões, contabilidade gerencial, custos que a gente viu hoje, vai cair umas cinco, mais ou menos, pode ter certeza. Controladoria vai cair uma, e aí sim vai, pessoal. Eu coloquei aqui a matéria para vocês, tá? E aí eu não sei, aqui é muita coisa, né? Muitos livros. Mas, por exemplo, se você tiver. Aí vai a pergunta da Rosane. Se você tiver estudando com base na prova do CRC, aí você encontra uma questão lá de controladoria, ou uma questão de tributária, você vem nessa aba aqui no Moodle e olha aqui, ó, tributária. Opa, quero estudar tributária um pouquinho, dá uma lidinha. Então, vou pegar aqui o livro do Pegas, lá na minha biblioteca, e vou dar uma lida. Ou você está estudando na prova lá, pegou uma disciplina uma questão de análise das demonstrações contábeis, aí você já vem aqui, ó, análise das demonstrações contábeis. Busca lá o Eliseu Martins, ó, coisa boa de 2024, recente, e dá uma lida nele, dá uma buscada lá, que vai ter lá na minha biblioteca digital para vocês, facinho, acessível. Aí, por exemplo, ó, estou mexendo com análise das demonstrações contábeis. Estou pegando umas questões para estudar sobre isso. Vou lá no vídeo do professor Bruno Salotti, que ele trata sobre isso. Vai ter vídeo lá sobre análise das demonstrações contábeis, e aí você vê a videoaula, lê o material, faz a questão e arrasa no CRC. Beleza? Tá aqui, dê uma fuçada boa, mistura, mexe dentro dessa disciplina aqui, ó. Conhecimentos gerais e atualidades. Vai ter tudo aqui que eu mostrei para vocês.
Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu tenho aula agora, tenho as duas últimas. Eu vou encerrar aqui com vocês e já vou pular para a aula. Os mais fixados importantes do dia. Ó, boa sugestão da Isabela ali, que o celular ele já pode ajudar vocês falando sobre atualidades e vai ter lista de presença, e sobre a questão da calculadora também tem essa dúvida, tanto para a prova da ENAD quanto do CRC. Isso vale para o exame do CFC. O exame do CFC é o CRC, é a mesma coisa. O exame de suficiência contábil. E aí, para a calculadora, no exame do CFC, CRC, pode levar. Leva duas, de precaução. Já no ENAD, eu não tenho essa informação. Eu vou ter mais para frente, mais próximo da prova, eu acho que vai ter algum edital que vai falar isso. Mas por via das dúvidas, leva. Leva-se umas duas canetas esferográficas azul, duas pretas, dois lápis borracha, umas duas calculadoras. Vai que. Ah, mas eu só trouxe lápis. Mas a prova só pode ser feita a caneta. Mas você levou uma caneta reserva. Vocês são preparados. Um contador preparado vale por dois, né? Então vocês vão levar um de cada para não passar sufoco. Beleza? Turma, eu fico por aqui, beleza? A gente encerra a nossa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, qualquer coisa, o que for, me procura lá no Zap Zap. Eu vou estar lá com vocês, tá? Vou estar lá com vocês. Vocês não estão sozinhos. Eu estou à disposição, tá bom? Estou à disposição para ajudar vocês. Tiver com dúvida de matéria, de correção, precisando de orientação, me procura, tá? E aí, eu deixo vocês informados sobre o simulado. Assim quando eu souber, eu já mando para vocês. Beleza? Bom, para encerrar, vamos tirar mais uma foto aqui dos guerreiros. Os guerreiros que ficaram até o final. Vocês estão vivos? Não estão dormindo, não? Todo mundo roncando? É. O pessoal foi comer, assistir um jogo agora. Vamos ver. Meu computador tá meio lento aqui, tá corrigindo. Ó, a Janaína ali já tá no travesseiro, hein? Já tá travesseiro e cobertinha naquele modelo. Bom, vamos lá. Eu vou bater um print aqui. Vou bater um print aqui, todo mundo falando Pix. Pix grande, né? Pix gordo, para cair para nós. Foi. Quem ficou com a boca torta ficou. Não tem jeito. Pessoal, bom, ficamos por aqui, tá? Um grande abraço para vocês. Bom começo de semana aí. Se cuidem e tamo junto. Tchau, tchau. Um grande abraço.